Mais de 70% das mulheres apresentam calores, sudorese noturna, insônia, irritação, nervosismo, ansiedade e alteração do ciclo menstrual por volta dos 40, 50 anos. Hoje você vai entender por que isso acontece e o que esses sintomas indicam que está acontecendo no seu organismo. Eu sou o Dr. Dermival Panseira, médico gestor do envelhecimento. E hoje vamos estudar esse problema importantíssimo que acaba afetando profundamente a qualidade de vida das mulheres quando elas começam a entrar no climatério. Para isso, é importante que a gente entenda como funciona o processo da menstruação que ocorre a cada 28, 30 dias nas mulheres. Duas estruturas são de profunda importância. Primeiro, a hipófise, que é uma glândula que está no cérebro. E depois, o ovário, que são duas estruturas ao lado do útero. A hipófise é a responsável pela produção dos hormônios que vão controlar o funcionamento do ovário. No ovário, existem pequenas estruturas que a gente chama de folículos. Estes folículos é que vão ser a peça-chave de todo o processo reprodutivo do climatério e da menopausa. Com 20 semanas de gestação, a menina apresenta de 6 a 7 milhões de folículos nos seus ovários. Quando ela nasce, esse número foi reduzido para 1 a 2 milhões. O organismo seleciona aqueles que são os melhores entre aquele conjunto todo. Por volta dos 13 anos, quando ocorre a primeira menstruação, esse número já se reduziu para 300 a 400 mil. E daí para frente, todo dia, eles vão se reduzindo. Quando a mulher chega em torno dos 40 aos 50 anos, existe de 5 a 10 mil folículos só nos seus ovários. E quando ela chega por volta dos 44 aos 55 anos, esse número se reduziu para 1.000 e rapidamente ele vai ser esgotado. Dos 40 aos 50 anos é que costumam acontecer esses sintomas que nós falamos. E a gente diz que aqui a mulher está entrando no climatério. E depois, quando chega aos 45, 44, 55 anos, ela vai entrar na menopausa. Climatério, então, acontece dos 40 aos 50 e tem uma duração aproximada de 4 a 5 anos. Vamos entender o que é que acontece nesse período e por que esses sintomas se desenvolvem. Então, vamos olhar mais de perto a estrutura do ovário. Uma vez por mês, a hipófise vai mandar para o ovário estímulo através de um hormônio chamado FSH. Esse hormônio vai fazer com que alguns desses folículos sejam recrutados e passem a se desenvolver. Esse desenvolvimento é controlado por um outro hormônio chamado LH. Então, o FSH seleciona, recruta os folículos e o LH determina a evolução desses folículos. Esses folículos que foram selecionados, que foram recrutados, eles vão crescer até chegar num ponto em que ele vai liberar um óvulo para as trompas. A gente diz que aqui ocorreu a ovulação. Se esse óvulo for fecundado, a mulher vai ficar grávida e vai desenvolver o feto. Se não for fecundado, o que vai acontecer? Aqui vai se formar uma estrutura conhecida como corpo lúteo, que é importantíssima para todo esse processo do climatério. Vamos ver. O FSH vai recrutar os folículos e o LH vai fazer com que eles se desenvolvam. Nesse processo de crescimento, os folículos vão produzir alguns hormônios. Eles vão produzir o estriol, vão produzir progesterona e vão produzir
testosterona. Porém, produzem progesterona e testosterona em baixa quantidade. A maior produção deles é de estradiol. Quando chega por volta do 14º dia do ciclo, a quantidade de estradiol é muito alta. Isso faz com que ocorra uma liberação acentuada de LH. E quando isso acontece, ocorre a ovulação e depois a formação do corpo lúteo. Por isso que a mulher engravida por volta do 14º dia do ciclo. O corpo lúteo é uma estrutura que produz estradiol, mas principalmente ele produz progesterona. Isso é o que faz toda a diferença. Se a mulher não tiver a formação do corpo lúteo, não vai ter produção de progesterona. E isso vai determinar muitos dos sintomas que ela apresenta. Conforme a pessoa vai envelhecendo, esses folículos vão respondendo menos ao estímulo do FSH. Por quê? Porque para um hormônio atuar, ele precisa se ligar nos receptores. Ele se encaixa no receptor e passa a mensagem que ele está trazendo. Esses receptores, conforme o tempo vai passando, eles vão ficando insensíveis. E aí, esses folículos não respondem direito ao estímulo que o FSH está causando. Em decorrência disso, a primeira coisa que vai acontecer no climatério é um aumento da produção do FSH para poder recrutar os folículos e desenvolver o processo. Também, essas células vão trabalhando cada vez numa intensidade menor. Elas perdem a capacidade de trabalhar direito. Com isso, elas não vão se desenvolver de forma correta. Por causa disso, o organismo também vai aumentar a produção do LH. Então, quando a mulher está no climatério, a gente encontra FSH e LH aumentado. Como os folículos não respondem direito ao estímulo da hipófise, a produção de estradiol fica um pouquinho reduzida. Mas o mais importante é que ela fica oscilando. Ela não fica constante como deveria ser em cada fase do ciclo. E chega a um ponto em que o LH não vai conseguir mais estimular o desenvolvimento desses folículos e não vai formar corpo lúteo. Se não forma o corpo lúteo, o que acontece? Não há produção da progesterona. Então, veja bem, o estradiol quase não foi afetado, mas a progesterona praticamente deixou de ser produzida. Isso faz com que ocorra uma coisa chamada de predomínio estrogênico, porque o normal é a progesterona e o estradiol trabalharem em conjunto e um vai modulando o efeito do outro. Quando você não tem a progesterona, o estradiol vai causar os efeitos que ele normalmente causaria, porém numa intensidade maior. E aí que acontecem aqueles sintomas desagradáveis. Por exemplo, o estradiol, ele retém líquido e a progesterona é diurética. Se não tem a progesterona, a mulher vai ter retenção de líquido, vai ficar se sentindo inchada, pode ter pressão alta, dor de cabeça, mal-estar. O estradiol, ele é irritativo para o cérebro, ele estimula muito o cérebro. E aí a mulher vai ficar agitada, nervosa, ansiosa, vai ficar agressiva. Por quê? Porque a progesterona tem um efeito contrário. A progesterona é calmante, ela deixa as coisas mais controladas. Como não tem a progesterona, a mulher desenvolve aqueles sintomas. Outra coisa, se a gente tiver, vamos imaginar um termômetro. No cérebro, numa região conhecida como hipotálamo, existe uma estrutura que controla a temperatura do corpo e controla a sudorese, coisa assim, para tentar manter aquela temperatura constante. A progesterona regula o nível
normal dessa estrutura na hipófise mais alta. Quando não tem progesterona, quem age é o estradiol. E o estradiol regula essa temperatura que o hipotálamo vai achar que é normal, mais baixo. Consequentemente, o que acontece? O organismo da mulher várias vezes vai passar por período em que o cérebro vai pensar que está muito quente e vai desenvolver todo o mecanismo para esfriar. Aí ele vai causar vasodilatação, então a mulher vai ficar com rubor. Quando o vaso dilata, aumenta a transpiração, aí ela vai transpirar, a transpiração vai roubar calor do corpo e aí ela vai sentir frio, que são os fogachos que a mulher apresenta nesse período. Veja bem, o fogacho não foi causado pela redução do estradiol, foi causado pela flutuação do estriol e pela ausência da progesterona. Então, a maior parte dos sintomas que a mulher vai desenvolver são decorrentes destas alterações. É importante que você saiba isso, porque no próximo vídeo nós vamos falar a respeito do tratamento do climatério. E aí você vai poder entender por que a gente usa determinados medicamentos em determinadas fases e não deve utilizar outros em outras fases. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.